Voltamos então para finalizar a lei de crimes hediondos com as alterações do anticrime. Vamos falar agora sobre liberdade provisória. Assim que a lei de crimes hediondos ela entrou em vigor, lá na década de 90, nós tínhamos uma previsão de que não se podia conceder liberdade provisória para quem tivesse praticado um crime hediondo. Pouco tempo depois, o STF falou, olha só, essa parte aqui é inconstitucional, porque fere o princípio da presunção de inocência. A pessoa só é considerada culpada, né, quando ela é condenada. E nesse caso, não se pode você considerar a falta de liberdade como regra. Pelo contrário, ela só vai poder ficar presa antes da condenação. Hoje, né, depois da decisão do STF recente, já sabemos que não basta nenhuma condenação em segunda instância, agora a condenação realmente transitada em julgado, ela só vai ficar presa se realmente houver o quê? Se houver alguma causa que autorize essa prisão preventiva, por exemplo, ali de acordo com o Código de Processo Penal, se houver risco de fuga, se ela de alguma maneira estiver atrapalhando as investigações, coagindo testemunhas, ela vai ficar presa. Mas não se pode tratar como exceção o que é regra, que é a liberdade provisória. E aí, em 2007, veio a Lei 11.464 e corrigiu essa imprecisão, fazendo o quê? Revogando essa parte aqui, que falava que era insuscetível de fiança e liberdade provisória, na prática só retirou liberdade provisória e colocou fiança. Aí veio o parágrafo 3º, também foi acrescentado também pelo 11.464 e falou: em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Hoje isso está escrito, ainda está escrito lá na lei de crimes hediondos, só que o que se tem do ponto de vista jurisprudencial é o contrário. O juiz ele deve decidir se o réu vai ficar preso. Não é? Ainda mais agora com a recente decisão do STF, que fala que só vai ficar preso se houver algum dos requisitos autorizadores lá do Código de Processo Penal, por exemplo, da prisão preventiva. Que ele precisa, para realmente ser recolhido ao cárcere de maneira definitiva, se houver a condenação transitada em julgado, perfeito? Então, na verdade, não é o juiz fundamentar porque ele deve ficar solto. É o juiz fundamentar se ele precisar ficar preso. Mas isso aqui ainda está escrito lá na lei de crimes hediondos. Tudo bem? Vamos continuar? Então, pau na máquina. Vamos lá, vamos para cima. Prisão temporária. Foi outra modificação que a nossa lei de crimes hediondos trouxe. Porque o que nós temos lá na 7.960 é que a prisão temporária ela vai ter um prazo de 5 dias, sendo prorrogável por mais 5 se houver uma circunstância extrema, uma grande necessidade. Aí pode haver essa prorrogação. Mas quando o sujeito ele tiver praticado um crime hediondo, não se aplica esse prazo máximo de 5, prorrogável por mais 5, mas sim um prazo máximo de 30, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 30 dias, perfeito? Então, em caso da prática de crime hediondo ou equiparado, certo? Ou equiparado, mais uma vez, crime hediondo ou equiparado, aí nós temos o prazo da prisão temporária, que pode ser de 30 dias, sendo no máximo prorrogável por igual período, no caso por mais 30. Então grava isso aí, que para você que vai fazer prova não só da lei de crimes hediondos, mas também no seu conteúdo tem lá processo penal, é uma alteração interessante, porque ela reúne dois conhecimentos que pode ser cobrado em uma disciplina ou em outra. Perfeito? Então vamos lá, continuando. Questão 23. A prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados em função da gravidade objetiva dessas infrações penais é de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Como está falando aqui de crimes hediondos e equiparados, realmente é um prazo de 30 prorrogável por mais 30. Questão 23, portanto, está correta. Questão 24. Ah, não é agora não, Diego. Calma, Diego tá apressado. Vai com calma, meu filho. É que eu gosto de resolver questão. Aliás, já digo para você, não tem como passar em concurso sem você resolver muitas e muitas questões, tá? O segredo para passar, nas minhas aprovações, eu sempre resolvi muitas, 10, 12 mil itens por concurso que eu passei, que fui nomeado, tá bom? Então grava já aí. E é bom, daqui a pouco você vai estar, quando você estiver assim, de bobeira, à toa, descansando, diz, cara, deixa eu brincar aqui nesse joguinho legal que é resolver questões. Perfeito? Você vai gostar disso. Estou parecendo um nerd falando, né? Mas eu tenho certeza que você vai continuar se exercitando, muitas vezes até quando estiver de saco cheio, meio chateado. Daqui a pouco, o que era chateação vira prazer. Vai por mim. Depois você me dá um feedback lá no meu Instagram, tá? No @profDiegoFortes. Presídio de segurança máxima. Artigo 3º fala que a União, veja, a União, isso que é importante, manterá
estabelecimentos penais de segurança máxima. Mas para quem, professor, esse presídio de segurança máxima? Para aqueles condenados de alta periculosidade. Caso eles fiquem nos presídios estaduais, haja risco para a ordem ou a incolumidade pública. Isso aqui eu tenho certeza que, se caísse a sua prova, dificilmente você erraria essa questão. Por quê, professor? Porque você liga o jornal, você que gosta de telejornal, você liga ao jornal e você vê isso o tempo todo. Que os governadores, quando tem lá um preso perigoso, por exemplo, um Marcola, um Fernandinho Beiramar, eles ficam, por exemplo, digamos que está no presídio estadual. Hoje eles estão no presídio federal, de segurança máxima. Mas digamos que quando eles estavam lá no presídio estadual, lembra do Marcola, lá em São Paulo? O governador de São Paulo pressionava o governo federal. O governo federal, por favor, aceite, porque esse cara aqui, toda hora a gente já recebe alerta de operações, de planos de fuga, de plano de resgate desse preso que é perigoso, que é um líder de organização criminosa. Nesse caso, por você já ter visto isso várias vezes, você vai acertar a questão, por mais que você nunca tenha lido esse parágrafo. Perfeito? O que é que nós temos que pegar aqui? Que esses presídios, eles serão criados pela União. Esses presídios de segurança máxima. E veja que nesse caso aqui não está falando que esses condenados têm que necessariamente terem cometido crimes federais. Não. São criminosos de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais causa em risco à ordem pública e incolumidade pública. Não se exige aqui que esses condenados tenham sido condenados por crimes federais. Se a questão falar isso, ela está o quê? Errada. Outra coisa importante, quem vai criar esses presídios? A União. Se colocar estados, se colocar DF, municípios, pelo amor de Deus, né? Mas se colocar lá União, se colocar estados, se colocar DF, errado. A competência de criar esses municípios, a incumbência de criar esses presídios é da União. Perfeito? Até porque a União tem mais recursos. Por isso que a nossa lei atribui essa competência para criar presídio de segurança máxima à União. Vamos lá, continuando. Agora vamos falar sobre a associação criminosa. Professor, associação criminosa, isso aí é aula de Código Penal? Não, só vou falar de uma modificaçãozinha que a nossa lei de crimes hediondos fez lá no artigo 288 do Código Penal, no crime de associação criminosa. Perfeito? Que modificação foi essa, professor? Veja bem, no Código Penal nós temos o artigo 288 dizendo que quando há uma associação de 3 ou mais pessoas, cuidado para não confundir com organização criminosa. Organização criminosa são 4 ou mais, perfeito? Além de outros critérios, claro, são 4 ou mais. A associação criminosa são 3 ou mais, perfeito? Para o fim específico de cometer crimes. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Aí veio a 8.072 e falou, olha só, essa pena aqui, que é de 1 a 3, ela vai ser maior. Ela vai ser de 3 a 6. Quando o quê? Quando essa associação criminosa do artigo 288 tiver sido formada para a prática de crimes hediondos ou de equiparados. Veja, crimes hediondos, tortura, tráfico ou terrorismo. Aí, de acordo com a lei de crimes hediondos, não seria mais de 1 a 3, mas de 3 a 6. Só que aí nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque em 2006, a lei 11.343, a lei de drogas. E trouxe o que a lei de drogas? A lei de drogas trouxe o crime de associação para o tráfico, cuja pena é bem mais alta do que essa pena de 3 a 6. Veja, em 90, a lei de crimes hediondos falou que quem se associasse para fins do cometimento do crime de tráfico, é um crime equiparado a hediondo, responderia por 3 a 6. Mas em 2006, a 11.343 trouxe que a associação para o tráfico vai ser pena de reclusão de 3 a 10 e não de 3 a 6. Olha que interessante. Só um detalhe, só uma curiosidade, apesar de não ser uma aula da lei de drogas. A associação para o tráfico são 2 ou mais pessoas. Então lembra para a sua prova. A associação criminosa, lá do 288 do Código Penal, temos 3 ou mais, certo? Para o crime de organização criminosa, nós temos 4 ou mais. E para a associação do tráfico, 2 ou mais pessoas. Tem que lembrar disso, tá? Se na sua prova for cair todas essas leis. Agora o que eu quero chamar a sua atenção, voltando aqui, é que até 2006, a pessoa que se associasse para o tráfico, ela responderia por uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Aqui, com a modificação feita pela lei de crimes hediondos. Em 2006, passou a ser de 3 a 10. Aí eu coloquei a pergunta, o agente que praticou o crime antes da vigência da lei 11.343, a lei de drogas, ficará sujeito a qual pena?
Essa lei de drogas ela entrou em vigor em outubro de 2006, se eu não me engano, salvo o melhor juízo. Então o camarada que praticou crime antes da entrada em vigor da lei de drogas, ele vai responder por qual pena? Pela pena de 3 a 6 ou pela pena de 3 a 10? Aí nós temos o seguinte, que nesse caso, a lei de drogas, ela funcionou o quê? Ela funcionou como a lei mais gravosa. E a lei mais gravosa, ela não pode o quê? Ela não pode retroagir para prejudicar. Portanto, nessa situação, respondendo essa pergunta, ele vai responder por uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, de acordo com a Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos. Olha que questão belíssima. É uma questão que trabalhou com lei de drogas, com lei de crimes hediondos e ainda com o conceito de Código Penal, conceitos de Código Penal, que não se pode retroagir para prejudicar quando nós tivermos uma lei mais gravosa. Perfeito? Então vamos aqui para a delação premiada. Delação premiada, professor. Isso aqui eu ouço falar muito na lei de organização criminosa. Esquece um pouco a lei de organização criminosa. Hoje não é uma aula sobre lei de organização criminosa. Porque a nossa lei de crimes hediondos ela trouxe hipóteses de delação premiada. São duas hipóteses bem específicas de delação premiada. Uma para o crime de extorsão mediante sequestro e outra delação premiada para o crime de associação criminosa. Perfeito? O que nós temos que lembrar na hora da prova são os requisitos para que nós tenhamos realmente a possibilidade de conceder a delação premiada. São requisitos bem específicos e que são cobrados sempre nas questões de concurso público envolvendo essas matérias. Para a associação criminosa, para a prática de crime hediondo, veja, não é qualquer associação criminosa, é a associação criminosa para a prática de crime hediondo, que agora a pena é de 3 a 6 anos por essa alteração trazida pela Lei de Crimes Hediondos, que alterou lá o 288 do Código Penal. O parágrafo único diz que o participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, veja, bando ou quadrilha é o nome antigo, né? Depois o Código Penal foi modificado e esse nome já não se chama mais bando ou quadrilha, mas associação criminosa. Possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. De 1 terço a 2 terços. Perfeito? O que eu quero chamar a sua atenção é para isso aqui. Possibilitando o seu desmantelamento. Então essa delação, se ela não possibilitar de alguma maneira o desmantelamento, não vai ser uma delação com eficácia. Nesse caso, essa delação, ela não poderá receber esse benefício de redução de 1 terço a 2 terços. Tem que, em algum grau, possibilitar o desmantelamento. Quanto maior a eficácia, ou seja, quanto mais eficaz for o desmantelamento, quanto mais rápido, quanto mais o desmantelamento se dever à delação premiada, digamos que o desmantelamento ele ocorreu unicamente em razão dessa delação premiada. Se não fosse delação premiada, o desmantelamento dessa associação criminosa não teria ocorrido. Aí provavelmente ele vai alcançar o patamar máximo, ou ficar muito próximo do patamar máximo de redução, que é de 2 terços. Agora, se digamos que ajudou um pouquinho, mas não muito, ele vai se aproximar aqui mais do patamar mínimo. Então esse patamar de 1 terço a 2 terços é como se fosse ali uma régua. Ele pode aumentar ou diminuir dependendo da eficácia da delação. Perfeito? E aí nós temos a outra possibilidade de delação, que é para extorsão mediante sequestro, aquele que se exige o pagamento de resgate. Nós temos a inclusão aí do parágrafo 4º no artigo 159 do Código Penal, falando o seguinte: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Professor, por que está falando lei 9269 de 96? Veja bem, a nossa lei de crimes hediondos, ela acrescentou o parágrafo 4º nesse artigo 159 do Código Penal, falando que se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denuncia a autoridade facilitando a libertação, reduzirá de 1 a 2 terços. Você percebe que basicamente o que mudou foi esse, por quadrilha ou bando, e foi trocado por crime em concurso. A modificação foi basicamente essa, onde tinha quadrilha ou bando, foi trocado por em concurso a partir dessa lei 9269. Mas o resto é tudo igual. Por que houve essa modificação? Porque antes se limitava esse benefício de delação ao crime ter sido praticado por associação criminosa, que é o novo nome de quadrilha ou bando. Só que para trazer
uma possibilidade de benefício e, de certa maneira, isso acaba beneficiando a vítima, se estendeu isso não apenas quando se estiver ali na prática uma associação criminosa, mas um concurso de pessoas, que é algo menos rigoroso. Você não tem os mesmos rigores de se exigir a presença de uma associação criminosa formada de acordo com os critérios do artigo 288 do Código Penal. Então agora, se houver um concurso e um dos concorrentes, ou seja, um dos participantes desse concurso de pessoas, quiser delatar os outros, o que estiverem nesse concurso de pessoas, nesse caso ele pode ser beneficiado, mas desde que, veja que o patamar de redução aqui é o mesmo. É a mesma reguinha lá, né, que a gente falou que varia em função da eficácia, de 1/3 a 2/3. Só que nesse caso a regra é o seguinte: como é que eu vou considerar essa eficácia para fins de aplicação dessa redução? O grau, a partir do grau de facilitação para a libertação do sequestrado. Ou seja, a minha delação, ela contribui sobremaneira para a facilitação da libertação do sequestrado, aí eu posso me aproximar do patamar máximo de redução de 2/3. Se contribuiu, mas não muito, vai ficar mais próximo do patamar mínimo de 1/3. Se de alguma maneira, se de nenhuma maneira contribuiu, ou seja, realmente não contribuiu, não vai, por mais que ele tenha delatado, não vai ter o benefício da delação premiada. Então, se ele delatou, mas não se chegou a libertar, não se conseguiu a libertação do sequestrado, nós não teremos nem o patamar mínimo, ele não vai ser beneficiado por essa delação premiada, pelos benefícios decorrentes da delação premiada, perfeito? Então guarda aí, muito importante são os textos aqui em verde. Tramitação prioritária, isso aqui é uma previsão no Código de Processo Penal, veja, Código de Processo Penal no 394A falando o quê? Que aqueles processos que apuram a prática de crime hediondo, olha para mim, vai ter o quê? Vai ter prioridade. Vem cá, vem para minha tela, por favor, meu querido. Eu quero falar com você. Se for crime hediondo, vai ter prioridade. A tramitação processual vai ser mais célere. Por que, professor? Isso aqui é importante. Por que o processo que apura a prática de crime hediondo, ele vai andar mais rápido do que os outros processos criminais? Por causa de algo chamado impunidade. Não se quer deixar para a sociedade a sensação de impunidade. Busca-se dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Então, se aquele crime hediondo, que são realmente crimes, geralmente que chocam mais a sociedade, se eles demorarem para serem julgados, vai ficar aquela sensação, todo mundo comete crime hediondo, não dá em nada, realmente esse é o país da impunidade. Então essa é a intenção, de dar cada vez mais, de maneira mais rápida, essa resposta para a sociedade, perfeito? E vamos lá agora para a gente finalizar, resolver duas questões. A questão 24 fala que aquele que dá a conhecer a existência do crime de extorsão mediante sequestro, eu vou pegar aqui um marca-texto para ficar mais fácil, sem indicar dados que permitam a libertação da vítima, por ele sequestrada, ainda que coautor partícipe, será beneficiado. Meu querido, não erra um negócio desse na prova, não, o professor fica triste. Se ele não indicar esses dados, como é que ele vai ser beneficiado? Se ele não ajudou de nenhuma maneira na libertação. Claro, professor, essa questão está errada, né? Claro, eu aprendi com o professor Diego, eu não vou errar isso aqui na minha prova. Questão 25. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança, ou seja, está dizendo o quê? Se não pode arbitrar fiança, ele está dizendo que é inafiançável, certo? Para a soltura de José, tinha uma historinha aqui, a questão tinha um texto aqui grande, certo? Só que esse texto aqui não precisa para a gente acertar essa questão. Então esse José, pessoa quem é José? Apareceu do nada aqui na questão? Não, estava nesse texto. Mas não é necessário, a gente pode acertar a questão sem um texto. Então, a autoridade policial não poderá arbitrar fiança para a soltura de José, pois o crime de corrupção passiva é equiparado a crime hediondo. Veja, calma aqui. A primeira parte eu sei que você que é bom em processo penal, você pode ter dito assim, professor, mas eu sei que tem hipóteses que não pode ser arbitrada a fiança pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. Não estou falando disso, não é questão do processo penal, tá? Nem precisa disso para você acertar a questão. Com a parte final você acerta a questão. Meu querido, corrupção passiva é equiparada a crime hediondo? Pelo amor de Deus, é equiparada a quê? Primeira coisa, corrupção passiva não é crime hediondo. Eu lembro que teve aquelas manifestações de 2013 e uma das pautas daquelas manifestações que não é por 20 centavos, né? Acabou que era, porque depois não deu em nada, mas aquelas pautas das manifestações de 2013, uma delas era que corrupção, tanto ativa quanto passiva, fosse considerada crime hediondo. Aí o Congresso até chegou a apreciar, mas não dei nada. Não é crime hediondo, perfeito? Não é crime hediondo. E muito menos equiparado. Por quê? Equiparado e hediondo são os 3 T's. Quais são os 3 T's? Não é tatu não, meu querido. Não. Tráfico, tortura e o quê? Terrorismo.
Então não é nem hediondo nem equiparado. Questão 25 está errada. E aí nós ficamos por aqui. Espero que você tenha feito um bom proveito aí desses nossos encontros, nos últimos blocos. Quero desejar sucesso para você. Essa lei acabou de entrar em vigor. A lei entrou em vigor tem pouquíssimo tempo realmente, no dia 23 de janeiro. E nós trouxemos, o GRAM ele sempre sai à frente. O aluno do GRAM sempre está um passo à frente dos demais. E eu tenho muita certeza que essas alterações vão ser cobradas pelas bancas. Por quê? Porque as bancas, elas estão meio que sem criatividade. São leis que veja, essa lei já existe desde 90 e não é uma lei tão grande assim. A banca não tem mais nem o que inventar, sabe? Então sabe aquela coisa que o camarada está casado há muitos anos, há 25 anos, já não tem muito nem o que inventar, já jantou a vela, já fez de tudo. Aí você fica ali, né, sem muita criatividade. É mais ou menos isso. A banca tem um casamento com essa lei há muito tempo, desde a década de 90. Pelo amor de Deus, 90 era gurizinho, tinha 3 anos de idade. Nossa, acabei de revelar a minha idade. Mas nesse caso aqui, a banca vai em cima do que é novo. Nossa, agora o examinador vai olhar para as novidades e as questões não estão aqui. Muito cuidado com as alterações, principalmente com a parte de progressão de regime e com as alterações no rol dos crimes que não eram antes, mas que agora são considerados hediondos. Dê uma atenção especial para isso aí, tá, meu querido? Foi um prazer ser seu professor. Eu quero dizer para você que você tem a disponibilidade total de me procurar, porque eu estarei à sua disposição nos meus canais pessoais, no fórum, use o fórum. Coloca sua dúvida no fórum, mas também pode me procurar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @profDiegoFontes. Estarei lá para lhe ajudar, porque eu acredito que essa parceria é uma parceria para a vida. Você daqui a pouco vai estar aprovado nesse concurso público e vai estar dando essa grande notícia da mudança da sua vida e da mudança da sua família. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.